Este é o nosso tempo, chegando agora para o estudo da palavra. Antes, porém, de qualquer coisa, deixe-me mencionar mais uma vez o Igor presente conosco, nos chamados então os nossos convidados. Já não é visitante pela primeira vez, está vindo pela segunda vez, ele veio domingo passado. Agora o senhor Adão, que está ali atrás, ele já é um velho conhecido nosso. Expressão velho, de tempos nós o conhecemos, tá? Mas um senhor amadurecido na idade. Fica melhor assim, não é? Um senhor amadurecido na idade. Confesso que não lembrava dele, de vez em quando eu lembrava daquele senhor que lá pelos anos de 2008, 2009, veio a alguns cultos aqui com a gente. E ele aparece. É impressionante, mas Deus tem preservado a vida dele. Ele estava contando de manhã que teve um derrame, né? Mal súbito assim, alguma coisa que o abateu um pouco, mas ainda está fortezinho, não é? Alguns anos passaram, mas ele ainda está forte. Tá? E Ernesto, não, o Ernesto não pode, vai ser o Rafael mesmo. O Ernesto está confortavelmente sem os calçados. Eu estou com o meu aqui. Poderia também tirar o meu, mas eu estou aqui com meus sapatos no pé. Pisando. É difícil tirar o meu porque eu piso numa palmilha que cuida do meu corpo. Igor, um para o Igor, um para o seu Adão. Depois nós vamos mandar para das crianças, no final nós vamos entregar os bis. De repente pode acontecer de alguma pergunta surgir no decorrer da mensagem e quem acertar leva um incentivo. Ok? A temática, o tema de uma série de mensagens que nós estamos vindo hoje à conclusão dessa série, trata-se de algo que eu denominei hoje a urgência do tempo em nossas vidas. E nós fomos para a palavra de Deus para exatamente os acontecimentos sempre determinados a ocorrerem num dia chamado hoje. Mencionei para você que das vezes que a Bíblia menciona tanto ontem quanto hoje e amanhã, o maior ênfase, o maior destaque é para o dia chamado hoje, que na verdade para nós é o dia mais importante da nossa vida, do nosso viver, porque ontem já passou, o amanhã pertence ao Senhor. Mas o que encontra à sua disposição e à minha disposição é exatamente o que nós chamamos de hoje. Hoje é o melhor e mais importante dia do nosso viver. Eu mencionei para você o que você deveria fazer no tão importante dia chamado hoje: ouvir a palavra e crer, receber Jesus como Salvador. Destacamos também trabalhar para o Senhor. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Hoje escolher a quem você vai servir, com Josué 24:15. Na semana passada, Josué 24:15, depois fomos para o sexto hoje, que era o hoje, exortai-vos uns aos outros. Não é isso? Da mensagem que eu apresentei na semana passada. O sétimo e último hoje é também um hoje muito importante para a minha e para a sua vida. Vai ser o hoje, sabe aquele hoje? Não vai ser, o destaque não vai ser para ontem nem para amanhã, mas certo estamos neste chamado processo de envelhecimento que a Bíblia nos apresenta e diz que chegando a 70 anos, que passa disso é enfado e canseira, nós voamos, mas vai chegar um momento
semelhante àquele momento que Moisés subiu no Monte Nebo para ter uma contemplação tão impressionante da terra prometida. Era ali um hoje do último suspiro de Moisés. Com 120 anos, Moisés morre na terra de Moabe, no monte, Deus o sepulta. Essa semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quantas pessoas no chamado hoje deram o seu último suspiro e entraram na eternidade? A Bíblia está decretada na palavra, ela decreta, a palavra de Deus tem esse decreto, aos homens está o quê? Ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois dessa vida, há uma eternidade. Eu sei que algumas pessoas estarão vivas quando Jesus voltar. Não sei se dentre estes que estarão vivos, nessa fila, aguardando Jesus voltar, se eu e você estaremos vivos para aquele dia. Mas, se esse dia tardar um pouquinho mais, é possível que venhamos a dar o último suspiro num certo dia chamado hoje. Iremos morrer. O texto de Lucas 23 apresenta um homem que eu intitulei a mensagem, o último hoje do malfeitor arrependido. O último hoje, é isso mesmo que eu coloquei lá? O último hoje, bem no título que eu coloquei na live aí, o último hoje do malfeitor arrependido. Era o último hoje. Último hoje. Último dia da sua vida. Último dia do seu viver. E no momento mais crítico, mais triste, mais lamentável, mais deplorável, foi o momento da melhor oportunidade de decisão que alguém poderia fazer, no conhecimento, no contato, no convívio com o Senhor Jesus. E este malfeitor não perdeu a oportunidade. Ecoa por todos os tempos: lembra-te de mim, Senhor. A frase mais impactante, e olha que ele não foi a primeira pessoa a mencionar essa frase. Nós vemos ontem à noite no Evangelho, aliás, no texto da leitura poética dos Salmos, o salmista expressando: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Vamos então à leitura do texto e a mensagem, o último hoje do malfeitor arrependido. Lucas capítulo 23, a partir do verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, tinha esse nome por causa do tipo que o monte era, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, para que se cumprisse a profecia que ele seria colocado entre os malfeitores. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Ele está mencionando os seus algozes, os soldados. E repartiram as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. Juntamente com eles também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo:
se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, ou um dos malfeitores que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vamos orar. Alguém, por favor, desliga. Eu acho que esse ventilador está virando a minha página aqui. Desliga esse ventilador, por gentileza. Não está tão quente assim, porque eu estou até com essa blusa aqui. Então, vai dar. Não estou sentindo calor, não. Vamos orar nesse momento. Ó Deus eterno, nós cremos no poder e na autoridade da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa para que a obra do propósito e intento do Senhor seja uma obra real em nossos corações e nossas vidas. Que possamos nos identificar com este malfeitor de uma vida vil e miserável. Ele conheceu na cruz do Calvário o Salvador, o Senhor Jesus. E ele ouviu de Jesus, naquele momento de aguardar o último suspiro, que ele estaria com o Senhor Jesus. Naquele hoje estarás comigo no paraíso. Que cada um aqui possa ter uma plena convicção da sua decisão de salvação em Jesus Cristo, dando o último suspiro por causa da decisão que você tem feito em Cristo Jesus. Você vai estar com Ele, conforme Paulo nos ensina, ausente do corpo, presente com o Senhor. Oramos por essa decisão, ó Deus, real, em cada coração e vida. Oramos pela pregação e ensino da palavra hoje à noite. Usa-me, capacita-me ser com cada um no aprendizado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Exatamente no momento da crucificação do Senhor Jesus, que nós encontramos, identificamos esse malfeitor que, devido aos seus atos, às suas práticas vis, ele foi julgado, condenado, sentenciado à pena de morte, à cruz, à crucificação. A crucificação foi um método de execução extremamente agressivo. E esse método de execução extremamente agressivo, ele ganhou notoriedade, popularizou-se e perpetuou na história por ter sido a maneira utilizada para executar Jesus Cristo. Isso pode vir como uma surpresa para muitos, mas o método era prática relativamente comum
em muitos países na antiguidade, e tal método de execução ceifou milhares de vidas. Para quem tinha uma noção da pena de morte por crucificação, contemplar no Gólgota apenas 3 condenados sendo executados não era uma tarefa muito árdua, tal contemplação. Na história desse tipo de pena de morte sendo praticada, os persas, que antes dos romanos adotaram esse tipo de execução, esse método de execução, quando dominavam um território para com os rebeldes e insurgentes, num só momento, 3.000 condenados foram perfilados, enfrentaram a execução de crucificação. Alguém mencionou, numa outra ocasião, uma linha quilométrica imensa, onde 6.000 condenados foram levados a este método de execução. Um dos piores métodos de execução já praticados, extremamente agressivo. E é neste momento, deste método extremamente agressivo, no cenário da cruz, um à direita, outro à esquerda, e demonstrando que entre estes 2 malfeitores, o pior deles estava no meio. Quando havia a situação de 3 condenados serem ao mesmo tempo levados à crucificação, reservava-se o lugar do meio para o mais terrível dos malfeitores. E quem é que estava no meio? Jesus. Jesus era o homem do meio. Não para o malfeitor que se arrependeu, porque ele vai dizer: mas este nenhum mal fez. É verdade. Este que nenhum mal fez, quando nós paramos para analisar do momento que antecede a crucificação e a crucificação propriamente dita, você vai entender como a preparação para este momento já era uma preparação que já introduzia muito sofrimento no condenado. Havia uma forma brutal de tortura dos soldados romanos antes de colocar o condenado na cruz. Alguns nem conseguiam chegar à cruz. Morriam neste processo de brutal tortura. Você vê, por exemplo, com Jesus, que Jesus, antes de ir à cruz, abra lá comigo em Mateus 27, eu mencionei Mateus 27 para você abrir, vamos dar uma olhada em Mateus 27, 4 evangelhos registram o que aconteceu com Jesus. Deixa-me ver se eu tenho aqui no nosso texto, e vou para Mateus também 27. Eu quero mencionar para você quando eles açoitaram Jesus neste processo, e Mateus 27 vai falar do momento em que eles
vestem Jesus com uma capa, a capa dos magistrados, imperadores, soldados, e eles, antes de procederem isto, com toda sorte de crueldade, eles açoitam o Senhor Jesus. Ele recebe açoites no seu corpo. Esse chicote que eles usam para açoitar Jesus eram longas tiras de couro que traziam na ponta ferro, chumbo ou osso, naquela ponta ali, algo cortante, pedaços de ferro, pedaços de chumbo ou pedaços de osso. Imagine o procedimento. Qual era a intenção dos soldados a açoitar os condenados, a darem açoites? Qual que era a intenção? Era dilacerar o corpo, ferir o corpo, provocar no condenado uma forma de fazê-lo agonizar de dor. Por isso nós dizemos que a forma mais agressiva era uma situação em que o condenado era levado a experimentar muito sofrimento. Alguns chamam a torturar o condenado. E algumas vezes os condenados, já nesse procedimento, acabavam nem chegando a ser crucificado, morriam antes. E Jesus passou por esse processo. Aquele que nenhum mal fez, ele recebeu açoites, ele recebeu chicoteadas. E por que tudo estava acontecendo com ele? Por que tudo estava acontecendo com ele? Ele é levado à casa do governador, e ali a Bíblia diz que o soldado do governador, no verso 27 de Mateus 27, o conduz à audiência e reúne junto de Jesus toda a corte de soldados. Um grande número de soldados se reúne ali. Alguém disse que em torno de 500, 600 soldados nessa audiência. Eles tiram a roupa de Jesus para colocar nele uma capa, capa de escarlata, no versículo 28 de Mateus 27. Percebe que os soldados, eles agora vão tentar ferir física e emocionalmente o condenado. O condenado aqui é o Senhor Jesus. Aquele que o malfeitor vai dizer que nenhum mal fez. Aquela capa que os magistrados, soldados, oficiais, reis, imperadores usavam. Eles colocam Jesus, porque eles têm algo que lhes é passado sobre Jesus. Eles consideram Jesus como o rei dos judeus. E eles querem ridicularizarem, escarnecerem, zombarem de Jesus, desmoralizarem a pessoa do Senhor Jesus. Eles fazem isso, humilhando com seus deboches, caracterizando ainda mais o desprezo pelo Filho de Deus. Eles pegam agora uma coroa de espinhos, não estão considerando ele, escarnecendo dele como rei, uma coroa de espinho. Eles pegam essa coroa, são ramos do espinheiro ou da cássia, muito comum na época, com espinhos tão longos quanto um dedo, tamanho do espinho, longos. Eles colocam aquela coroa de espinhos em Jesus, esses soldados. E aí eles têm sorrisos debochados, estão debochando de Jesus. Eles procedem com gargalhadas, com gritos. O barulho do escárnio se mistura aos açoites e preenche o ambiente. Triste, triste. E eles dizem o quê? Salve, Rei dos Judeus! Estão escarnecendo e gargalham e dão gargalhadas. É conhecido que quando o imperador voltava vitorioso da batalha,
eles agiam assim, saudando o imperador. Essa é a maneira quando o imperador voltava vitorioso. E para aqueles soldados, Jesus não passava de um idiota, fracassado, um louco. Um louco. Era costume deles, quando o imperador voltava vitorioso do campo de batalha, eles se cumprimentarem, beijando a face um do outro. Em vez do cumprimento com beijo, o que Jesus recebeu? Da forma de escárnio, desmoralizando e zombando, escarnecendo de Jesus, o que ele recebe? Guspe. Eles gospem na cara dele. Essa é a forma brutal de tortura que eles fazem com Jesus. Aquele que o malfeitor vai dizer: este nenhum mal fez. E um dos soldados, como se não bastasse, sem nenhum ato de misericórdia, pega um pau. Eles têm ali um pau que estava com Jesus, como se fosse o cetro real, e bate na cabeça dele. O que acontece com a coroa de espinhos? Os espinhos aprofundam ainda mais e o sangue desce pela face do Senhor Jesus. Ele então está tonto, o corpo extremamente abatido, com a maneira como eles procedem com ele, pior ainda mais. E aí então, depois de toda essa brutalidade, eles vão agora levá-lo para ser crucificado. Aí você tem uma ideia então do estado de sofrimento, de brutal tortura que paira sobre a pessoa do Senhor Jesus. E no caminho para o lugar de crucificação, ele está tão mal que mal tem condições de carregar a cruz. E você acha que algum romano iria dar-se a humilhação de carregar a cruz de Jesus? Mas tem alguém que Deus tem para carregar a cruz. Alguém que podia carregar a cruz, auxiliar Jesus, mas não na cruz fazer o que só Jesus podia fazer. É Simão, pai de Alexandre Rufo, vindo do campo, alguém que estava ocupado, mas estava vindo. E esse Simão, ele então é um instrumento humano que ajuda a carregar a cruz. Hoje, quanta gente diria: eu quero ir, eu quero carregar a cruz. Uma das perguntas feitas depois de algum tempo: cadê aquela cruz? Chamada de Vera Cruz. Já ouviu falar a expressão Vera Cruz? Significa a verdadeira cruz. Vira idolatria na mão de muita gente se encontrassem a tal Vera Cruz, a cruz de Jesus. Os condenados naquela época tinham 3 tipos de cruzes que eles poderiam ser condenados. Você vai estudar a história, você vai aprender sobre 3 tipos de cruz. A de Jesus, aquela que André foi crucificado. Quem era André? Você sabe quem que era André? Sabe quem é André? Irmão de Pedro. Foi crucificado na cruz X. Sabe a letra X? Tinha uma cruz em forma de X. Tinha a cruz assim, tinha a cruz assim e tinha a cruz assim. Tipo um T. 3 tipos de cruz. Então, a de Jesus, que foi assim, a de André assim e uma outra assim, madeiro. É claro que os romanos usavam a cruz para crucificar alguém, depois outra pessoa vinha no processo de condenação, aproveitava-se aquela cruz. E Simão, pai de Alexandre Rufo, carrega a cruz e eles chegam
no lugar do Gólgota, e então aí tem Jesus e mais 2 malfeitores para serem pregados na cruz. E além de pregarem Jesus, eles também tiveram que, não só Jesus, mas os outros condenados também, pregar e amarrar, por causa do peso do corpo. Poderia fazer com que os ferimentos, e fazia o peso do corpo já por si só, aumentava o ferimento do corpo. O peso do corpo aumentava ainda mais os ferimentos. Mas para que não rasgasse e o condenado caísse, o corpo fosse projetado ao chão. A cruz não era muito alta, o dobro da estatura do ser humano. Dizem alguns que era 1 metro acima, não era muito alto. E aí Jesus estava colocado. E onde Jesus foi crucificado era um caminho ali. E a crucificação trazia um suplício infame, desonroso. Era a forma mais desonrosa de morte, degradante, extremamente dolorosa. O que nós concluímos com isso? Que Jesus, nas últimas horas da sua vida, viveu momentos de dores atrozes. Aquele que nenhum mal fez, tomou sobre si enorme sofrimento, enorme crueldade. A nossa vida, amado, nós não temos noção de padecimento, de sofrimento, como Jesus teve. Os pregos entravam rasgando os tecidos mais inervados dos pés, fazendo com que o crucificado se contorcesse de dor. A única dor que me incomodou tanto e é terrível para mim é a cólica renal. Mas não se compara a esse contorcimento de dor. Os condenados na cruz se contorciam tanto de dor que eles respondiam aos seus algozes com enxurradas de insultos e maldições. Por isso que é muito importante você observar o que Jesus fala na cruz. O comportamento, o caráter da pessoa do Senhor Jesus. Era um sublime caráter dele. Uma das frases marcantes dele na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Em momentos de crise como essa que se manifesta o verdadeiro conteúdo da alma do Senhor Jesus. Ele veio para essa missão. E a condenação da morte e cruz para Jesus foi apontada pelo próprio povo judeu ao qual ele veio. Quem vocês vão escolher? Barrabás ou Jesus? Eles escolhem Barrabás para ser solto. Quem vocês quereis que eu vos solte? Pergunta Pilatos. Eles respondem em coro: Barrabás. Barrabás era um criminoso. Representa nós. E que farei de Jesus chamado Cristo? Eles sentenciam a morte mais cruel, mais horrível, que a Bíblia descrevia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Morte para alguém que blasfemava. Para os romanos, aliás, deixa eu só completar aqui: crucificam. E o que eu farei do sangue dele? O que os judeus disseram? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ainda bem que eles não falaram para sempre, que aí complicaria ainda mais a situação. Caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu sei que é triste o que ocorreu com os judeus no Holocausto. Mas alguém disse: caia sobre nós e sobre nossos filhos.
E Jesus, ao contrário, estando na cruz, ele expressa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E vai se cumprindo a Escritura. Eles repartem as vestes dele, vão lançar sortes sobre a túnica dele, levam ele ao sofrimento mais terrível. Os relatos dizem que a posição que o condenado ficava na cruz, aquele que nenhum mal fez entre eles, era uma posição que você tinha até dificuldade para respirar, ia ficando cada vez mais difícil respirar. Agora é difícil acreditar que alguém conseguisse ficar 9 dias na cruz. Eles sempre tentavam acelerar o processo de morte do condenado, como fizeram depois com os malfeitores, quebrando as pernas. O pessoal que estuda medicina, então, tem ali uma observação que eles fazem a respeito do condenado neste momento de cruz, onde ele estava sujeito a ter febre, convulsões, espasmos musculares. Era algo horrível, um sofrimento cruel, e ainda mais porque eles estavam no caminho onde as pessoas passavam, e as pessoas passavam e lançavam palavras e escarneciam os soldados, escarnecendo de Jesus: salvou os outros, salva a ti mesmo, se é Cristo, desce da cruz. Mateus diz que os malfeitores também estavam escarnecendo, zombando: olha aí o Cristo, desce da cruz, salva a ti e a nós. Mas Lucas observou, Lucas era médico, observou: peraí, teve um que não zombou, não escarneceu. Teve um que não zombou e nem escarneceu. Eu não sei se você teria coragem e capacidade condicional para acompanhar a crucificação. A Célia falou: não, eu não teria condição. Ela já falou para mim: não teria condição. Eu falei: e olha que Maria estava ali o tempo todo, os discípulos, pessoas chorando, pessoas tristes. Eu quero voltar em Lucas 23, eu estou em Mateus 27, Lucas 23, cadê o meu Lucas 23? Aqui. Embora Pilatos não achasse que Jesus era culpado de uma morte tão terrível, ele achou uma culpa para Jesus quando ele escreveu o que escreveu e colocou na cruz. Ali estava a acusação perante os romanos. Sabe qual foi a acusação para os romanos? Castigarem Jesus como castigou? Autotraição. Se alguém quisesse levantar como rei, um líder, para lutar e pleitear contra os romanos em favor dos judeus. Está aí o exemplo. Se alguém se atrever a tal intento, olha este, sirva de exemplo para os demais. O Evangelho de João diz que eles escreveram lá, nas letras, em 3 línguas: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Esse é João. João é completo nesse sentido. Mateus escreveu no seu Evangelho: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos já economizou, escreveu apenas: o Rei dos Judeus. Lucas: este é o Rei dos Judeus. Tem 4 evangelhos, e aí você vai entender a observação de cada um. Estava escrito em cima ali a acusação, porque ele estava ali. Para os romanos, para os judeus, ele havia cometido blasfêmia. Jamais Roma crucificaria Jesus por uma questão de blasfêmia, de alguma coisa dentro do campo de estudos bíblicos ou
da Escritura, não é Bíblia para os judeus, é a Escritura dos judeus, por coisa assim. Mas a autotraição, muda-se a questão e ele foi sentenciado. Como se não bastasse, a crueldade da morte por cruz era algo público. Agora, interessante, amados, quando nós voltamos para esse último hoje, do malfeitor que se arrepende, ele repreendeu o amigo dele, não sei se amigo, ou pelo menos o mesmo, na mesma situação, a pessoa na mesma situação. Porque um dos malfeitores aqui, que estava na cruz, blasfemava de Jesus dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, se você me tirar da cruz, me livrar desse sofrimento, você é quem você diz ser. Aí eu vou crer que você é o Cristo, que você tem poder. Me tira dessa vida que eu estou agora vivendo, agonizando. Ele queria ser tirado da cruz. Ele queria que Jesus descesse da cruz. Ele queria a salvação física. Me salva, me livra dessa morte. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: olha que interessante. Aquele homem voltou a sua atenção para o juiz de Deus: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos sofrendo a consequência dos nossos atos. Nós merecemos a morte pela cruz. Gente, que malfeitor! Você se identifica com esse malfeitor? Você reconhece os malefícios oriundos, consequência do fato de sermos pecadores? A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Você tem consciência que traz sobre a sua vida a consequência do pecado? A consequência dos nossos pecados? O pecado gera a morte. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. E aqueles homens estavam, naquele momento na cruz, como resultado, consequência dos seus atos. Ou seja, eles mereciam morrer na cruz. Mas Jesus não. Devido ao fato do pecado ter entrado no mundo, nós merecíamos a condenação eterna. Sabia disso? Nós merecíamos a condenação eterna. A imaginação do homem, do ser humano, é má desde a sua meninice. Nos ensina as Escrituras no livro de Gênesis. Eu não sou tão mal assim. No final das contas, pesar-se-á as minhas más obras e as minhas boas obras na balança de Gabriel. E uma equilibrada, ou então vai pesar mais as boas, e eu vou para a eternidade com o Senhor. Amados, o hoje de Jesus aqui foi fruto do malfeitor arrependido que repreendeu o malfeitor que blasfemava para apenas um: hoje tu estarás comigo. Quem é que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Quem é que disse assim? Quem é que expressou-se dessa maneira? Enquanto um blasfemava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, o outro repreendia seu companheiro. E vou falar uma coisa para você: foi algo audível,
Pessoas ouviram-no falando com o seu companheiro: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, os nossos feitos, nós, na verdade, versículo 41, com justiça, nós merecemos estar no lugar em que estamos. Nós merecemos esse tipo de morte. É justo? É isso que ele quer dizer. É justo para nós, mas para ele não. Mas este nem o mal fez. E ele fala para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Era preciso uma convicção muito real do poder de Deus. Ele tinha um temor por Deus. Apenas ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Como que será os últimos momentos da sua vida? O interessante é que nesse momento do diálogo na cruz, vai chegando o meio-dia. Jesus foi crucificado na 3ª hora, vem a 6ª hora, e da 6ª hora até a 9ª, uma escuridão tomou conta do cenário. O sol entrou em luto. Quando Jesus encerra-se com este malfeitor, dizendo: em verdade, aliás, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nesse momento, já é quase a hora 6ª, o verso 44, e houve trevas em toda a terra até a hora 9ª. A Bíblia diz que o sol escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Algo até a hora 9ª, que vai ser a hora que Jesus vai entregar o Espírito ao Pai. Eu fiquei imaginando, passei a semana inteira contemplando a cruz, e imaginando essa da hora 6ª à hora 9ª. Eu mencionei para você que milhares de pessoas haviam enfrentado a condenação, a execução nesse método de crucificação. Mas, em nenhuma situação que condenados enfrentaram a crucificação, ocorreu de um período de tempo em horas terem este tipo de ocorrido, de haver trevas, de escurecer. Então, aquele dia não foi um dia alegre, foi um dia triste. O último dia do malfeitor arrependido teve um cenário triste. É como quando eu digo para você que o fim é mais importante do que o processo que conduz ao fim, porque ao dar o último suspiro, num dia triste, um dia que houveram trevas, de momentos horríveis, de sofrimentos e dores atrozes, depois de ouvir de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Eles quebram as pernas dos soldados, os soldados quebram as pernas dos condenados, primeiro e segundo. Jesus não, porque já estava morto. E eles partem para a eternidade. De 3
dois estão juntos. A Bíblia inequivocamente afirma, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, a altura do verso 5, verso 6, ausente do corpo, presente com o Senhor. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Lembra-te de mim, tu estarás comigo. Em verdade eu te digo que hoje, muito importante essa palavra hoje, tu estarás comigo. Hoje, no seu último suspiro, hoje você partindo para a eternidade. O missionário Guilherme William Carey, que converteu, veio ao conhecimento de Cristo ainda na sua mocidade, entregou-se para a obra missionária e 41 anos Deus usou na Índia. Ele começou nos dias finais da sua vida contemplar o seu encontro com Jesus pela morte. O apóstolo Paulo diz: o tempo da minha partida está próximo. E como Paulo morreu? No ano 66, decapitado. Pena de morte também. Estevão morreu apedrejado. Pedro morreu, diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo. E você, em relação a Cristo, olha, eu sou filho do rei, eu tenho que ter tudo bom, melhor, alegria, mais alegria, banquete aqui e ali, nada, sofrimento não. E todos que querem piamente viver em Cristo Jesus, padecerão perseguição, irão sofrer sofrimento. Dá uma boa lida na sua Bíblia, na palavra de Deus. O problema hoje é que os crentes não leem a Bíblia, não meditam, não estudam e acham que a vida cristã é algo fantástico. Está na moda, todo mundo agora está seguindo Jesus. Está muito mais joio do que trigo. Essa vida cristã aí está mais parecendo um outro evangelho. Tem que ter compromisso, tem que ter comprometimento, tem que confessar Jesus. Tem que mostrar quem você é. O ladrão falou, o malfeitor disse. Ele não fez nenhum mal. Nós, com justiça, sofremos pelos nossos atos. Ele identificou-se com Jesus. Ele não fez nenhum mal. E nós muitas vezes achamos que a nossa vida é difícil. Nós temos uma vida difícil. Você não conhece o meu histórico de vida. Olha, aconteceu isso e isso comigo. Este nenhum mal fez. Esse é Jesus. O Jesus do hoje, da decisão hoje. Diz alguns que quando você dá uma boa meditada na obra de Cristo feita na cruz do Calvário, eu vou para Isaías 53 e fechar a mensagem hoje à noite. Cristo pode socorrer os que são tentados, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Não tem alguém que tenha sofrido mais do que Cristo, porque os ladrões que estavam na cruz, os malfeitores, eles estavam sofrendo pelos seus próprios pecados. E Jesus estava sofrendo pelos pecados de quem? Nossos pecados. E nós é muita gente, nós não é pouca gente não. Nós é muita gente. A paz que nós temos hoje, a possibilidade da vida que nós temos hoje, a alegria que nós podemos ter hoje, é Cristo. Amém? É de Cristo. Isaías diz, 700 anos antes da vinda de Cristo, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma árvore, de uma terra seca.
como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Este é Jesus da cruz. Era desprezado. Verdade ou não? Foi ou não foi desprezado? O mais indigno entre os homens. Do meio. Homem de dor, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. É verdade o que o malfeitor disse, nenhum mal este fez. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, não diz a todos aqui, mas a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Todos aqueles que têm recebido Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente, numa obra de Deus, ele tomou sobre si os seus pecados, para que, mortos para os pecados, nós pudéssemos viver para a justiça. Eu estou dizendo, Deus, precisamos do poder da Tua palavra, trazendo convicção ao nosso coração. Eu sei que o horror da cruz é algo extremamente, de uma extrema crueldade, uma pena de morte que foi no ano 300, a pena de morte romana pela cruz deixou de ser praticada no ano 300. Quem foi o imperador romano que fez isso? Constantino. Aboliu no ano 300 a pena de morte romana. Mas tem pena, não sei se algum lugar ainda hoje pratica a pena de morte romana. Pesquise, pois você me conta. Faça uma pesquisa, pois você me conta. Pode ser que em algum lugar ainda se pratique a pena de morte por cruz. Era uma pena de morte que o condenado agonizava de sofrimento. A pior, nunca se levantou pior pena de morte como a de cruz. Mas, se você quer investir a sua vida para o Senhor, eu não sei como eu vou encerrar a minha vida, se eu vou ser martirizado ou não. Pedro foi, Paulo foi, João só não foi porque Deus milagrosamente o livrou do tacho de óleo quente para que tivesse a sua vida como instrumento usado para escrever o Apocalipse. Mas, assim como odeiam Cristo, vão odiar você. Se o mundo não tem problema com você, com a sua identidade em Jesus Cristo, tem alguma coisa errada com você, não com eles. Tem alguma coisa errada com você. Se o mundo não te
não te escarnece, não te ridiculariza, tem alguma coisa errada com você. Eles odeiam Cristo, ridicularizam-no, blasfemam dele, o desmoralizam. O quê? Você está nessa de Jesus? Que é isso? Você tem que viver a vida, aproveita a sua vida. Tem tanta coisa boa que você pode fazer, ficar atrás de igreja, ir em culto, e aqui nós temos 3, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Eu sou freguês, frequentador dos 3, por comprometimento e compromisso do meu tempo com Deus. Oh, meu Jesus, olha o sofrimento dele por mim. Por mais que eu por ele sofra, não vai ser comparado. Nem Pedro, quando morreu, experimentando a crucificação de cabeça para baixo, porque ele se achou indigno de morrer como Jesus morrera. Se achou indigno. E quando eu li sobre isso, meditei sobre Pedro, falei: Senhor, vou mudar meu conceito do apóstolo Pedro. Vou dar mais um créditozinho a mais por ele. De vez em quando eu critico um pouquinho Pedro, pelas atitudes que ele tivera. É verdade que ele negou Jesus, mas você está pronto a morrer como ele morreu por Jesus? Já pensou? Crucificar de cabeça para baixo? Nossa, só de pensar já dá arrepio. Você pensa, não é? Nossa, é horrível. Pastor, que coisa horrível. Que coisa lamentável. Será que estaria pronto a ser decapitado como Paulo foi? Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Amados, que Espírito Santo era esse que estava em Paulo e não está em nós? Será que, porventura, o Espírito Santo que trabalhava na vida do apóstolo Paulo não trabalha também na nossa? Que Espírito Santo é esse que trazia aquela convicção para aquele homem de Deus que não tem trazido para nós? Não, o problema não é o Espírito Santo. O problema é exatamente eu e você. Nós resistimos o Espírito. Nós resistimos. Não creio que tem que ser assim. Vai ser do meu jeito. E batemos o pé. E resistimos o Espírito. E entristecemos o Espírito. E apagamos o Espírito. Vamos colocar em pé nesse momento. Quando é que o malfeitor disse para Cristo: lembra de mim, Senhor? Quando é que foi que ele disse? No último hoje da sua vida. Na última hora ainda há oportunidade. A última hora. O último instante. Era os últimos momentos. As trevas estavam chegando. A escuridão iria invadir o cenário. Mas ele, no seu último hoje, tomou a melhor decisão da sua vida. Onde quer que ele esteja agora na eternidade, ele está com Jesus. Amém? Ausente do corpo, presente com o Senhor. Eu mencionei hoje de manhã com os adultos na escola dominical. De vez em quando é bom você dar uma lida em Mateus 17, quando Jesus transfigurou-se lá no monte e apareceu falando com ele, Moisés e Elias. Ótimo! Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. E Moisés morreu no Monte Nebo. Moisés e Elias. E quando eu vejo Moisés, leio lá, né, Moisés conversando com Jesus. Deus é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Está com o Senhor. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Ainda que na vida cristã você tenha indo para um banquete, atravessar as ruas mais barrentas da cidade, ainda assim, a importância está onde esse caminho vai te levar. O caminho que leva à execução é mau, ainda que atravesse pelas ruas mais bonitas da cidade. Como você espera dar o seu último suspiro? Pastor, eu não estou nem pensando nisso agora, estou
tão jovem, tão novo. Deixa isso para lá, pensar nisso agora não. Pensa, amado, sempre é hoje que você tem que pensar no que pode acontecer com você, num dia chamado hoje. Você pode partir para a eternidade, hoje. Enquanto eu estava pregando aqui a mensagem, milhares de pessoas deram, mundialmente falando, deram o seu último suspiro. Alguém em algum lugar deu o seu último suspiro. Tenha certeza disso. Alguém em algum lugar partiu para a eternidade. Nesse tempo que eu estava pregando aqui, independente de idade, tá? Alguns por acidente, outros tipos mais. Se não é acidente de automobilístico, de moto, pode ser acidente vascular, acidente cerebral, infarto. Pessoas partiram para a eternidade. Mas que você possa olhar para Jesus e dizer: aquela cruz era para mim. O Senhor não tinha nenhum mal o Senhor fez. O Senhor tomou o meu lugar. E quando eu contemplo isso, eu falo: Senhor, a vida que eu tenho, eu não mereço ter a vida que eu tenho. É uma bênção que o Senhor tem feito na minha vida. Só o fato de existir, conhecer Jesus, é maravilhoso. Eu não merecia nada. Com justiça eu não merecia nada. O que Deus tem feito por mim, feito por você e por nós aqui, é bênção, amados. Amém? É bênção. Não merecíamos nada. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor nos conhece. Não somos diferentes daquele malfeitor que reconheceu que era necessário temer ao Senhor. Ele não queria descer da cruz. Ele não pediu para que Jesus descesse e o tirasse da cruz. Mas ele disse algo que vinha do Deus bendito. Aquele: Senhor, lembra-te de mim. Tem nos impactado. Ele olhou para Jesus, após repreender o seu companheiro, ou aquele que com ele estava ali por méritos, por merecer tal condenação. Ele olhou para Jesus e disse: este nenhum mal fez. Eu creio, Deus, na palavra do Senhor, que de maneira muito clara e cristalina, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Ele nenhum mal fez, mas com este fato dos nossos pecados, Ele trouxe a possibilidade da justificação para muitos. Ó Deus, impacta o nosso coração. Faça de nós, assim como fizeste com aquele malfeitor, alguém que tenha plena convicção de Cristo no seu coração, que se dermos o último suspiro, num dia chamado hoje, estaremos com o Senhor no paraíso. Queremos rogar por cada um aqui, que não haja um coração desprovido da obra redentora, da obra salvadora. Salva, ó Deus. Clamamos por essa obra. Oramos pelo Igor que está conosco, o seu Adão, outros que estavam preparando para vir e não vieram, impedidos, acreditamos, que haja uma porta se abrindo de oportunidade. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém.